Fala meu concurseiro, fala minha concurseira, sejam muito bem-vindos aí para mais uma aula aqui comigo. Hoje a gente está na parte 3, né, de inquérito policial. Na aula passada a gente parou aí no artigo 13º, hoje a gente vai dar continuidade aí a partir do artigo 14º. Pega teu café, pega tua água, abre teu código penal, aliás, teu código de processo penal e vamos comigo continuar adentrando nessa parte do inquérito policial na matéria de processo penal. Show? Vamos lá. Vamos dar continuidade a partir aqui do artigo 14º. Artigo 14º. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então, o ofendido ou quem tiver a qualidade para representar ele pode solicitar, pode requerer uma nova diligência, né? Porém, ficará facultado, não é obrigado ao delegado atender a essa solicitação, a esse pedido. Ficará facultado, ficará aquisito do delegado atender ou não esse pedido. Show? Vamos continuar aqui, ó. Artigo 14º-A. Esse aqui eu vou pedir para que você tenha bastante atenção. Nos casos em que servidores vinculados a instituições disposto no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada. Aí lá embaixo diz, o indiciado poderá constituir defensor. Seguinte, vem comigo aqui pro quadro. Ó, seguinte, meu aluno. Você já sabe, a gente viu lá na introdução de inquérito policial que o inquérito policial ele não dispõe de ampla defesa e nem contraditório. Por quê, professor? Porque o inquérito policial ele se trata de um procedimento administrativo. Ele se trata da fase pré-processual, então ainda está sendo feitas as investigações. Nesse caso, o indiciado, o investigado, ele não pode entrar com recursos. Porém, você já tem que saber que toda regra tem a sua exceção dentro do direito. E aqui a gente tem a nossa. Seguinte, vamos lá. Meu aluno, você sabe, meu aluno, que em regra, ó, qual que é a regra? Qual que é a regra? Por ser inquisitivo, a gente tem a regra de que o inquérito policial não admite. E o que ele não admite, meu aluno? O que ele não admite? Eu vou colocar só assim, ó, não admite defesa. Quando a gente fala sobre não admitir defesa, você já sabe que é ampla defesa e contraditório. A gente sabe que o inquérito policial não admite de defesa. Essa aqui é a nossa regra, tá? Leva para sua prova isso. A regra é não dispõe de defesa, não dispõe de contraditório. Beleza? Só que a gente tem a nossa exceção. Qual que é a nossa exceção? No artigo 14º-A, ele diz que para servidores vinculados no artigo 144 da Constituição Federal, eles vão poder constituir defesa. Em que casos, professor? Bem aqui ele fala, cujo objeto de investigação seja fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional. Então vamos lá. Servidores do artigo 144, quando estão sendo investigados por uso da força, quando eles estão sendo investigados por letalidade, aqui a gente vai ter um requisito. Quando os servidores do artigo 144 estiverem sendo investigados pelo uso da força ou letalidade no exercício da função,
no exercício da função, o que vai acontecer aqui? Ó, poderá, tá? Poderá constituir defensor. Poderá constituir defensor. Poderá constituir defensor. Então, professor, vamos lá recapitular. Seguinte, a gente sabe que o inquérito policial, em regra, não admite ampla defesa e nem contraditório. Porém, contudo, todavia, a gente tem a exceção. A exceção é os servidores do artigo 144. Aí aqui você já deve saber, mas vamos listar: da PF, da PRF, da PRF, da PFF, Polícia Ferroviária Federal, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, da Polícia Penal. Eles poderão constituir defensor, certo? Eles poderão constituir defensor. Em que casos, professor? No caso em que eles estejam sendo investigados pelo uso da força, pela letalidade. Esses casos aqui, eles devem ter sido cometidos no exercício da função, no dia que o policial militar estava de serviço. Eles poderão constituir defensor. Show? Tira o printzão aí. E vamos que vamos. Vamos para cima. Vou deixar aqui anotado. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas, a contar do recebimento da citação. Então vamos lá, seguinte, vamos dar continuidade aqui nesse assunto. Sabendo disso tudo aqui, é o seguinte: esse indiciado, ele vai ter aqui, ó, o prazo de 48 horas, para apresentar um defensor, certo? Então, o agente de um desses órgãos do artigo 144, dentro disso tudo aqui, após ele ser noticiado, ele vai ter 48 horas, grava isso, 48 horas para apresentar defensor, certo? Então vamos dar continuidade aqui. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º, as 48 horas, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para representação do investigado. Então vamos lá. A gente sabe que o investigado ele vai ter 48 horas para apresentar um defensor. Esgotou as 48 horas, ele não apresentou, o que é que ele vai fazer? Ó? Aqui foi a primeira chance, certo? Ó, sai aqui da frente para você ver. Aqui ele teve a primeira chance. 48 horas, não apresentou o defensor, o que é que ele vai fazer? Ele vai repassar qual que era a instituição a que ele estava à época dos fatos. Então essa instituição, ela vai fazer o quê? Ó, essa instituição, vou botar aqui em cima para você, deverá
Tá? Então, não vai ser facultado a essa instituição, vai ser imposta a obrigação dela apresentar um defensor. Então, essa instituição, ó, ela vai ter aqui o prazo de mais 48 horas. Deixa eu apagar aqui, você já copiou, né? Então, deixa eu apagar aqui para a gente liberar espaço. Essa instituição, ela vai ter a obrigação de, em 48 horas, em 48 horas, o que ela vai fazer, meu aluno? O que ela vai fazer em 48 horas? Ela vai apresentar defensor. Ela vai apresentar defensor. Então vamos lá recapitular. Dentro disso tudo aqui, o investigado vai ter 48 horas para apresentar um defensor. Show! Passou as 48 horas, ele não apresentou, ele vai ter a segunda chance. Ele vai repassar qual que era a instituição. Qual que era a instituição? Essa instituição, ela deve ser a instituição a qual ele pertencia à época dos fatos, ó, a época dos fatos, certo? Então, ele vai ter a segunda chance. Ele vai repassar qual que era a instituição que ele pertencia à época dos fatos, e essa instituição deverá, no prazo de 48 horas, apresentar um defensor para esse indiciado. Show? Mamãozinho com açúcar. Mamãozinho com açúcar. E vamos continuar. Vamos lá para o parágrafo 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do artigo do parágrafo 2º deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e, nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou a unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Então vamos lá, seguinte. Quando essa instituição ela for apresentar um defensor para esse investigado, esse defensor, ele deverá ser preferencialmente, tá? Preferencialmente. Vou botar aqui abreviado para você, mas você já sabe. Preferencialmente quem? A Defensoria Pública. Defensoria Pública. Certo? Defensoria Pública. Aí, a gente tem um ponto aqui. Ó, a Defensoria Pública, ela é a primeira a ser pensada. Preferencialmente, a Defensoria Pública. Vamos imaginar, como diz o artigo, que esse local em que esse indiciado ele cometeu o crime não disponha de defensoria pública. Então, qual que vai ser a segunda chance? Qual que vai ser a segunda alternativa que a instituição vai ter em mente? A segunda alternativa vai ser um advogado. Vai ser um advogado. Certo? Então, nas 48 horas para ela apresentar um defensor, esse defensor ele deve ser preferencialmente, não é obrigatoriamente, é preferencialmente a Defensoria Pública. Não tem Defensoria Pública na circunscrição, no local, vai ser apresentado um advogado. Show? Bom, vamos continuar aqui. Seguinte, provavelmente nessa aula a gente só vai conseguir ver sobre esse artigo pelo tempo que a gente tem. Porém, acho bom, né, a gente ter uma aula sobre um artigo específico, um artigo muito importante, por sinal. E vamos continuar aqui, ó. Parágrafo 4º. A indicação do profissional que se refere ao artigo 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Parágrafo 5º. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados.
Parágrafo 3º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142. Então, os integrantes da MAN, Marinha, Aeronáutica e Exército, também irão dispor deste artigo aqui, certo? Então, bom, 15 minutos de aula aí. Espero que tenha ficado bem explicado esse artigo. Caso você tenha alguma dúvida, peço que você deixe aqui abaixo a sua dúvida. Peço que você se inscreva, que você comente e mande para aquele seu amigo que está na luta junto com você. E é isso, meu aluno. Fica comigo para a próxima aula. Próxima aula a gente vai continuar destrinchando o inquérito policial, processo penal. A aprovação vai vir logo logo e eu vou estar junto nela, se Deus quiser. Show? Continua papirando. Tamo junto, até a próxima. Fui.